Olá, pessoal. Vamos resolver mais uma questão do simulado evolucional da área de linguagens. O simulado que foi aplicado aqui no mês de março, agora no mês de março, aqui no curso FI. E a questão que eu vou resolver agora é a questão 24. O comando diz: ao enfatizar os riscos ambientais da energia nuclear e utilizar dados de pesquisas recentes, o texto busca com a estratégia argumentativa. Tem duas coisas no comando que chamam a atenção. Eu quero esse foco do texto, essa ênfase sobre os riscos ambientais da energia nuclear e a utilização de dados e pesquisas. Esses dois elementos são importantes para a gente chegar na resposta, porque as duas coisas foram mencionadas no comando. E aí o texto fala: apesar de suas vantagens, a energia nuclear gera preocupações ambientais significativas, particularmente no que se refere aos resíduos radioativos. Esses resíduos apresentam um impacto potencialmente grave, especialmente em ecossistemas marinhos e em organismos como as tartarugas marinhas. Estudos recentes, como o de Conrad et al., apontam a presença de urânio antropogênico em tartarugas que habitam áreas próximas a locais de testes nucleares. Além disso, acidentes ressaltam o risco ambiental associado à energia nuclear, destacando o impacto profundo que esses eventos podem ter na vida marinha. Lembremos do que o comando trouxe: a ênfase sobre os riscos ambientais da energia nuclear e a utilização de dados. Esses dois elementos foram citados pelo comando, não estão aí à toa, o comando citou. A primeira parte, a ênfase sobre os riscos ambientais da energia nuclear, como isso aparece no texto? Chama a atenção que toda vez que o texto vai falar sobre os riscos ambientais da energia nuclear, o texto traz palavras mais de cunho preocupante, sensível. Por exemplo, na segunda linha, preocupações ambientais significativas. Na quarta linha, impacto potencialmente grave. Aqui no final fala impacto profundo. Então, assim, o texto vai trazendo esses riscos da energia nuclear e esses riscos não são apresentados de uma maneira seca ou como algo banal, mas sim de uma maneira mais com uma carga de preocupação. Então, esse é um elemento. Outro elemento é que o texto traz os dados de pesquisas recentes e os dados de pesquisas recentes mostram essa repercussão da energia nuclear para a vida, para tartarugas marinhas que habitam áreas próximas a locais de testes nucleares, os riscos de acidentes. Então, vamos verificar o tom do texto quando se fala desses riscos da energia nuclear e os dados que são apresentados é um tom de preocupação. Não é um tom de trazer esses riscos como se fosse algo que o leitor pudesse ficar indiferente. Se eu falo que o impacto é profundo, é potencialmente grave, é significativo, eu, produtor do texto, quero que o meu leitor fique indiferente, não esteja nem aí, ou eu quero que o meu leitor se importe, dê a importância devida a essa situação. Eu quero que dê a importância devida, porque eu estou utilizando termos que denotam essa preocupação, né? Se eu não quisesse, eu como produtor do texto, se eu não quisesse que o meu leitor tivesse desse importância para o assunto, eu utilizaria termos mais neutros, né? Mas não foi o que aconteceu. Então o texto busca, com esse tom, letra A, orientar profissionais da área científica quanto às limitações da energia nuclear. Letra B, instruir o público sobre como lidar com os efeitos da radiação em organismos vivos. Item C, sensibilizar leitores sobre a gravidade dos impactos da energia nuclear na vida marinha. Item D, comprovar que as usinas nucleares devem ser extintas por sua inviabilidade ambiental. E letra E, denunciar as empresas de energia nuclear que oferecem riscos ambientais para a vida marinha. Eu vou dar uma dica, nessas questões de estratégia argumentativa, temos um conteúdo de estratégia argumentativa que estudamos aqui no FIC,
Mas, de toda forma, sempre pense com base no texto. Lê o item e vê, tem ou não tem no texto? Tem ou não tem? O texto está fazendo isso ou não está fazendo isso? O texto está sempre ali. Deu um branco no conteúdo, ou não está conseguindo aplicar o conteúdo na questão, não tem problema. O texto está ali para a gente se basear nele e ter um raciocínio de compreensão textual. O que o item está falando está ou não está no texto, né? Então, item A. O texto está orientando profissionais da área científica quanto aos limites da energia nuclear. O texto é direcionado a profissionais da ciência e está dando orientações, instruções sobre essas limitações da energia nuclear. O texto, item B, está instruindo o público. Instruir é dar um passo a passo. Você vai fazer assim, assim, assado. Será que está instruindo? O texto está sensibilizando o leitor sobre a gravidade dos impactos da energia nuclear na vida marinha. Aí, chama a atenção os termos que foram utilizados. É um impacto profundo, potencialmente grave, significativo. As tartarugas marinhas estão sendo prejudicadas. Então, talvez. Letra D. Comprovar. O texto quer comprovar que usinas devem ser extintas. Tem alguma fala sobre extinguir as usinas nucleares no texto? Item E. Denunciar as empresas de energia nuclear. O texto está focado em uma denúncia contra empresas de energia nuclear. Elas são citadas no texto. Então, independentemente do conteúdo, que é importante, mas tem esse olhar pelo texto. Tem ou não tem? O texto, isso está no texto ou não está? Porque se não estiver, aí eu já estou preenchendo com informações, vozes da minha cabeça. Eu estou extrapolando, né? Então, na questão 24, o gabarito é o item C. Sensibilizar leitores sobre a gravidade dos impactos da energia nuclear na vida marinha. O texto utiliza palavras mais intensas emocionalmente, como preocupações ambientais significativas, na segunda linha, impacto potencialmente grave, na quarta linha, impacto profundo, na penúltima linha, e complementa com os dados que traz um exemplo sensível sobre a intoxicação das tartarugas marinhas. Então, por isso, o nosso gabarito é o item C. Quando eu escrevo um texto, eu sou o produtor de um texto. As palavras que eu escolho utilizar na produção do meu texto não são à toa. Eu estou selecionando essa ou aquela palavra por algum motivo, porque eu quero provocar algum efeito no meu leitor. Então, se eu escolho essas palavras, significativos, profundo, potencialmente grave, não é à toa, não é aleatório, não é por acaso. É porque tem algum efeito que eu quero provocar no meu leitor. Eu quero que, no mínimo, o meu leitor pare e reflita sobre os impactos graves, profundos da energia nuclear para a vida marinha. Então, gabarito é o item C. O item A está errado porque não há orientação nenhuma para profissional da ciência. O texto não está focando nesse público, cientistas. O item B está errado porque não há nenhum passo a passo, instruções no texto, fazer assim, assim, assado. O item D está errado porque não tem nenhuma sentença, nenhuma afirmação no texto de que as usinas devem ser extintas. Há o tom da preocupação, mas não a fala terminativa, vamos extinguir as usinas. E o item E também está errado porque o item E está focando em empresas de energia nuclear e o texto nem citou empresas especificamente. Então, diante do exposto, o gabarito é o item C. Obrigado por assistirem ao vídeo e acompanhem o canal do Curso FIC para mais resoluções de questão.